paz de Deus com todos. Bom, esse é um assunto bem extenso, então pediria que os irmãos, aquele que puder, né, e for sentir de ouvir, deixe para depois, no momento que tenha mais tempo, para poder ver até o final. A reflexão tem um nome muito diferente, é Fogo Estranho. Quem puder ficar até o final, eu agradeço de coração. Porém, algo estranho acontece. Devemos ter em nossos corações que com o Senhor Deus não se brinca. Devemos ser sinceros e retos em tudo o que foi determinado a cada um de nós, né, irmãos? Nadab e Abiú, os filhos de Arão, sacerdotes, levaram fogo estranho nos incensários diante do Senhor Deus e foram consumidos na hora. Arão ficou triste e se calou, e o seu irmão tirou os corpos dali, do tabernáculo. Então aqui vem uma pergunta, irmão, um descuido da parte dos dois, será? Ou aqueles dois tinham soberba e acharam que poderia fazer um fogo melhor, né? Algo melhorado do que aquilo que o Senhor Deus fez. Eu prefiro a segunda pergunta, que é em cima dela que vamos tentar entender, porque lá atrás eu disse que devemos ter o conhecimento. Por exemplo, sabemos que o adultério é errado, é um pecado. Quando se fala de adultério, lembramos logo do casamento. E sabemos, irmão, que não é só isso, né? Um documento, uma receita médica, um atestado de óbito, um atestado médico, tudo isso pode ser adulterado, né? Uma receita médica, né? Quantos não adultera a data só para comprar aquele remédio que precisa de uma prescrição médica? Parece tão simples, mas estamos adulterando. Às vezes temos ciência do erro, mas mesmo assim praticamos. Aqueles dois tinham conhecimento, eles eram filhos de Arão, já tinham sido consagrados sacerdotes. Foi um longo trabalho, tudo que foi realizado na tenda da congregação, e eles estiveram lá desde o início. Quantas vezes ele deve ter ouvido Moisés dando instrução, corrigindo alguma coisa, e sempre falava, tem que ser do jeito que eu vi no monte. Ele sempre falava isso, né, para que aqueles que ali estavam trabalhando, e quando os sacerdotes foram consagrados da mesma forma, ele tomou cuidado de tudo que deveria ser feito conforme o mandado de Deus, que sempre dizia, faça tudo conforme viu no monte. Mas por que todo esse cuidado, né, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado e quando já estava para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz conforme o modelo que no monte se te mostrou. Está em Hebreus 8.5. Tudo aquilo que fora realizado ali era a sombra do céu, o santuário do Senhor Deus, por isso tinha que ser com toda a reverência, todo o temor. O serviço divino no tabernáculo deveria ser com toda humildade e temor, não deveria ser feito de qualquer maneira. Lembre-se da oferta de Caim, fez de qualquer jeito, se é que o Senhor Deus, se é para o Senhor Deus, que se faça o melhor. E aqueles dois, Nadab e Abiú, por certo se cansaram do fogo que o próprio Deus tinha acendido. Eu faço um fogo melhor do que esse. Essa chama não tem vida, não tem cor, e assim tentar entrar no lugar que não deveria entrar. De qualquer maneira, e muito menos com coisas que não foram ordenadas, o resultado foi que o fogo do Senhor Deus consumiu os dois. E os dois juntos, né? Quando Moisés pediu que Arão jogasse seu cajado na frente de Faraó e se transformou em serpente, os magos, encantadores do Egito também fizeram o mesmo. Mas a serpente de Arão engoliu a dos magos. Irmãos, o fogo daquele tempo, né, no serviço divino ali, representa o Espírito Santo. Vamos entender que no serviço de adoração ao Senhor Deus, esse fogo que não queima representa o Espírito Santo.
como vemos pela segunda vez os cristãos recebendo esse Espírito no livro, pela primeira vez, recebendo esse Espírito Santo no livro dos Atos, capítulo 2. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Não era um fogo aqui da terra desse que usamos, era diferente. Esse será espiritual. Então, naquele dia em Jerusalém, alguns seguidores, aqueles seguidores do Senhor Jesus, teve o privilégio de ver cumprir uma profecia dita pelo profeta Joel. Começaram a falar em línguas diferentes do seu idioma. O povo da cidade viu, alguns acharam que eles estavam cheios de vinho, mas outros estrangeiros que ali estavam por causa da festa da colheita, o Pentecoste, quando viram aquilo se espantaram, pois aqueles homens e mulheres glorificavam a Deus nas suas línguas, Ficaram sem entender nada, mas um homem sem letra, sem estudo, sem teologia, um pescador, ele recebe o dom da palavra naquele momento e levantando a sua mão ele explica tudo. Naquele dia ocorre a maior conversão de pessoas ao cristianismo de todos os tempos. Quase 3.000 almas se converteram naquele dia e se espalhou por toda a Ásia, África e Europa. 3 continentes, Aqueles que se converteram eram na maioria estrangeiros, não eram pessoas ali de Jerusalém, Então, será que conseguimos enxergar o tamanho de tudo isso? Um dia só, a força do Espírito Santo espalhou praticamente em 3 continentes o Evangelho do Senhor Jesus. Estamos falando em tempo diferente, no ano passado tentaram mudar esse fogo, tentaram fazer um fogo melhor. Bom, no início da era cristã, esse fogo se faz presente na vida daqueles que seguiram as pisadas do Senhor Jesus. Mas eu pergunto a você, lá no passado tentaram mudar o fogo que Deus tinha ordenado. Será que nos nossos dias, no nosso tempo, o homem também está tentando fazer a mesma coisa? Será que estão tentando aperfeiçoar o Espírito Santo ou mudando a sua forma de se manifestar nas pessoas? Vamos ver como foi determinado pelo Senhor Jesus a sua operação em nossas vidas. Sim, como o Espírito Santo ia operar em nossas vidas, Então, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está em João 14:26. Tudo o que precisamos saber, todas as nossas dúvidas durante a nossa peregrinação por esta terra, será o nosso professor, nos ensinará tudo, todas as coisas, tudo o que precisamos. Se acaso nos esquecermos de alguma coisa, ele nos fará lembrar de tudo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está em João 14:17. O Espírito da verdade que foi prometido para aqueles que guardassem os mandamentos, a doutrina do Senhor Jesus, aquele que seguisse as suas pisadas e o servisse na terra. Aqui a palavra mundo é colocada no lugar de pessoas com uma certa qualidade, não vê nem o conhece. Aí eu peço para pensarmos juntos, por que certas pessoas não recebem esse Espírito, Será porque estão em pecado, servindo aos ídolos de prata, ouro, bronze e gesso? Alguns esculpidos, outros fruto da imaginação, outros tiveram visão de certos anjos, um deles tem um nome descrito e não tem um nome descrito em lugar nenhum. Há inúmeras justificativas, até mesmo pessoas que denominam cristã até falam do Espírito Santo, mas não conhecem. E logo não crê, atribui as forças do Espírito Santo a ídolos, pessoas que já morreram. Claro que para alcançar o conhecimento dessa promessa feita pelo Senhor Jesus, precisamos ter algumas aptidões, alguns requisitos, características de cristão no nosso interior e nosso exterior também. Se amais, guardais o mandamento, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Nesse momento, os seus seguidores ainda não sabiam o que era o Espírito Santo. Eles tinham naquele
momento o Consolador, que era o próprio Senhor Jesus, né? Mas ele promete que se nos amássemos e guardasse os seus mandamentos, pediria ao Pai outro Consolador, e esse nunca iria nos deixar, nunca iria nos deixar, estaria sempre conosco. Não vos deixarei órfãos, né? Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte de meu Pai, vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Sempre esse Espírito testificará do Senhor Jesus. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Aqui tem algo profundo, irmão. Nos guiará em toda a verdade, e tudo o que irá acontecer de bom e de ruim, o Espírito Santo vos anunciará. Ele será o elo de ligação entre a terra e o céu. Será a ligação entre nós e o Senhor Jesus, que nos ligará ao Pai. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Está em Lucas 24, 49. Algo mais profundo ainda aqui, um revestido do poder, incrível, não acha? Teve um homem chamado Simão em Samaria que fazia truques. Esse mágico era mágico, iludia o povo. Ele também creu. Assim está escrito. Foi batizado também. Ficou com Felipe, vendo os sinais e maravilhas, e ele ficava perplexo com isso. Ele foi mágico, tudo que ele fazia era truques, engano, mentira, obras de mentira. Mas os novos convertidos de Samaria ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Pedro e João foram até lá e orando e impondo as suas mãos sobre aqueles que receberam o Espírito Santo ali, naquele momento. Simão Mago ofereceu dinheiro em troca desse poder. Ele disse assim: dai-me também a mim esse poder para que sobre aquele que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus não se alcança por dinheiro. Está em Atos 8, 19 e 20. Né? Simão Mago também queria esse poder, mas ele preferiu pagar do que crer. Pedro sentiu do que no seu coração não era reto. E Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu, né? Tu não tem partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, esse Simão foi o fundador de uma religião chamada Gnosticismo. Quem escreveu isso foi o Eliphas Levi, em seu livro História da Magia, na página 189. Mais tarde, esse Simão Mago, ele se tornou um feiticeiro do imperador Nero, que ele começou a perseguir os cristãos no ano 58. Então, temos aí a primeira tentativa de mudar a forma do Espírito Santo se manifestar, irmão. Certo? Mas assim eu vejo. Parece que ele se disfarçou de cristão e podemos imaginar como seria se ele tivesse recebido aquele poder do Espírito Santo. Não ia fazer um grande estrago, né? Engano era sua companhia, mentira sua parceira. E como dissemos, ele só fazia truques. O interessante é que ele ficou um tempo com Felipe, que nem imaginou que era um infiltrado. Também devemos analisar, porque aqueles cristãos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Bastava Felipe orar e pronto. Mais adiante vamos compreender essa parte. Bom, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Marcos 3 e 29, né, irmãos? Qualquer pecado poderá ter perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, esse não terá mais perdão. É mais uma característica. Ele deve ter um curso livre nas nossas vidas. Deixamos sermos guiados por ele e voltamos agora ao antigo Israel, lá do Egito. A nuvem descia sobre o tabernáculo e ali permanecia.
Onde quer que fosse que isso ocorresse, o povo parava de caminhar. Quando a nuvem subia, eles caminhavam. E quando a coluna de nuvem descia, eles paravam de caminhar. Se ficasse um dia, uma semana, um mês, um ano, não importa o tempo. O povo só caminhava de novo quando a coluna da nuvem se levantava, simbolicamente representando o Espírito Santo Consolador. Veja esta passagem. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Né, irmão? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho naquele lugar. Está em Atos 16.6. Não é a mesma coisa do passado, de forma diferente, é claro. Lá no passado era a glória de Deus. E aqui o Espírito Santo da Graça quem os guiava e nos guia também, né? Os discípulos se deixavam guiar pelo Espírito. Mas pode alguém perguntar, mas no passado já existia o Espírito Santo? Claro que sim, é óbvio que sim. Antes da formação da Terra ele existia. Mas o que é diferente do passado e no presente? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está em Atos 2.38. Precisamos se arrepender de nossos pecados, ser batizado. Aí sim, esse Espírito pode estar do nosso lado, né? Conforme prometido pelo Senhor Jesus. Eu recomendo que você leia o capítulo 4 de Efésios. Só vou colocar alguns versos, mas leia tudo. Você vai ficar muito claro que ali se trata tudo que é relacionado ao dom do Espírito Santo Consolador, que é um só. Não existe diversos espíritos. Um é só, o que em cada um se manifesta de formas diferentes, todos, todavia, ligados ao mesmo Espírito. Ali se trata da unidade da fé. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, aos Efésios 4:3-7, né? Olha a primeira recomendação: procuramos guardar, preservar a unidade do Espírito. Não podemos de forma alguma mudar isso. Devemos estar ligados neles e não importa o número de pessoas, sua localização, sua posição social, se é rico ou pobre, branco ou amarelo, não importa nada disso. Assim, ele se importa com a nossa obediência, nosso temor a Deus, nossa crença, nossa perseverança, que andeis como é digno de vocação, que fosse chamado com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Está em Atos também. Estamos no caminho certo, mas a graça nos foi dada segundo a medida do dom do Senhor Jesus, que levou e o que nos fazia prisioneiro. Levou preso o pecado, aquilo que nos prendia, e na carne ele venceu o pecado, nos mostrando que é possível vencer este mundo de engano, passar por esta terra e não pecar. Mostrou também ao demônio que o seu império, que vinha desde o Éden, fora desfeito. Os seus planos para a humanidade foi desfeito, porque trouxe ao mundo uma nova esperança, um novo testamento, e nos fez herdeiro de todas as suas coisas, herdeiro das suas promessas. Esse testamento nos fará habitar com ele nos céus. Esse testamento que foi escrito com seu sangue está firmado, está sacramentado e ninguém pode desfazer. Não está escrito assim que o Senhor Jesus veio para distribuir a obra do maligno? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. E a cada um
recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo Jesus, que subindo aos céus levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. E pela palavra, pela história, a narrativa bíblica, podemos facilmente ver esses dons sendo manifestos a partir de Atos, no capítulo 2. O dom de línguas, primeiro a se manifestar, depois o dom da palavra, depois o dom de curar. Acompanhe estas palavras. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estávamos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Esses eram homens de Deus ou não? O lugar onde estavam orando se moveu. Eles não fizeram nada, foi o Senhor Deus que estava com eles. O dom da humildade e do amor estava ali presente. Eles, os primeiros cristãos, tinham tudo em comum. Não havia necessidade entre eles. Todos cuidavam um do outro. E era um tempo de perseguição, mas mesmo assim todos se cuidavam entre eles. Ninguém passava fome, passando deles. Veja que eles se deixavam guiar pelo Espírito Santo. Podemos achar estranho, mas não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos possuíam herdade ou casas, e vendendo trazia o preço que fora vendido e depositava ao pé dos apóstolos, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso está no livro Atos também. Aqui vamos fazer uma pausa, irmão. Isso aqui, essa passagem, ele é muito observada por vários filósofos do mundo afora aí. Inclusive quando o Karl Marx ele cria o comunismo, ele recebe ali uma incumbência de um banqueiro ali para criar um sistema de sociedade em que um ser só, uma pessoa só pudesse controlar todos. Ele olhou bem essa passagem aqui bíblica, ele usou isso aqui como base ali também para o comunismo. Porque vendo pelo lado do filósofo, viu que as pessoas, os cristãos, aqueles primeiros cristãos ali, eles não tinham nada apegado à matéria, então era tudo para eles era espiritual. Era o mesmo, seria para o movimento deles, pessoas sendo escravizadas. Lógico que aqui é diferente, aqui era o espiritual. E lá eles pegaram essa passagem para transformar ela no que o povo não precisaria de nada, simplesmente controlado pelo governo seria mais fácil. Bom, vem continuando aqui. Os desejos daqueles primeiros cristãos eram as coisas do céu. O terreno nada importava. Olhando isso, parece que ficavam sem casa. Não era dessa forma. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Aquilo que eles tinham sobrando, casa, terreno, herdades entre eles. E Deus se fazia o propósito da doação. Entre eles e Deus se fazia o propósito da doação. E não era de pedido nada. Tudo isso era feito de livre e espontânea vontade. Cada um deles fazia segundo o que estava em seu coração e não tinha amor nas coisas dessa vida. Era o dom do amor, da caridade se manifestando entre eles. Olhando por outro lado, eles viviam em constante perigo. Judeus, romanos, saduceus, os fariseus, todos unidos contra ele. E a qualquer momento poderiam perder seus bens terrenos, suas casas, seus negócios. Isso também era um dos motivos que não tinham o coração nas coisas desta vida. Os ensinamentos do Senhor Jesus estavam presentes em suas vidas. Eles viram ou ouviram os peixinhos e os pães, onde uma grande multidão comeu e sobrou. Ouviram outra palavra dita pelo Senhor Jesus: olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Está em Mateus 6:26, E quando a bestiário que andais solista, olhando para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Para finalizar nessa parte,
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Está em Mateus 6. Isso estava naqueles corações, escrito naquelas mentes, nas suas almas. Porém, algum fez um propósito de vender a propriedade e doaram para a boa obra. Mas quando viu o dinheiro na mão, o montante, o seu lado humano falou mais alto. Ele por certo pensou, vou ser lesado. Espera aí, é muito dinheiro, vou levar uma parte só. Nem Deus vai saber, porque por quanto eu vendi. Se souberem também, não tem nada a ver com isso. Ele combinou com a esposa, né? E foram até os apóstolos, né? Esse cidadão, ele não entendeu o que o Espírito Santo Consolador está todo o tempo conosco. Nosso corpo é seu templo, nossa alma o sente, de maneira que nada podemos esconder, nada faremos em oculto. Quando esse homem foi levar a parte sua venda para os apóstolos, fizeram a distribuição e o seu segredo foi descoberto. E ali aos pés de Pedro ele caiu sem vida. Depois, como demorava sua esposa, foi ao seu encontro e também o seu segredo foi posto à tona e também sua vida e o seu corpo caiu ali. Pedro disse algo muito profundo. Disse então Pedro, Ananias, isso falando para aquele um que morreu, né, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Pois não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ananias não mentiu ao homem, mas ao Senhor Deus. Poderá alguém dizer, mas se tratava de dinheiro. Não era o dinheiro que importava, era o desígnio do coração, o seu trato. O que ele oculto entre ele e o Senhor Deus tratou. Quando ele faz o seu propósito de doação, já não é mais dele, uma parte muito sensível. Poucos entendem isso, que sua mão direita dá, a esquerda não veja. Para que não ocorra isso, poderia ser qualquer outra coisa, não só a doação, poderia ser uma visita, uma viagem, um favor, enfim. Todo o nosso propósito com o Senhor Deus, cumpramos. Não que vamos morrer, mas não podemos esquecer que se pecarmos contra o Espírito Santo, não teremos perdão nem nesse século, nem no século que virá, se é que virá. Achamos mais alguém também, como os filhos de Arão, que tentaram mudar o fogo, que não era o que o Senhor Deus tinha ordenado. Aquele Simão tentou obter o poder do Espírito Santo com dinheiro. Ananias tentou dar uma despertão e tentou enganar. A promessa feita pelo Senhor Deus de não sair de Jerusalém até que do céu fosse revestido do poder se fazia parte do dia a dia de seus seguidores, os cristãos. Então os milagres que o Senhor Jesus fazia, as obras daqueles homens, pelo poder de Deus, começaram a fazer, sempre em nome do Senhor Jesus, é claro. O primeiro milagre no coxo, disse Pedro, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Está em Atos 3,6. Esses homens nunca fizeram nada de si mesmos, mas tudo o que fazia era nesse nome. Está escrito que diante desse nome todo joelho se dobrará e o adorará. Se eu acho que estou equivocado, leia. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu
um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Está em Filipenses 2, 9 e 10. O que acha? O fogo agora determinado pelo Senhor Deus tinha um protocolo. Deveria ser feito através do nome que é acima de todos os nomes. Todo o serviço de vida de adoração, louvor ao Senhor Deus deverá ser feito em nome do Senhor Jesus. Difícil de entender, não, mas muito simples. A Sagrada Escritura não deixa margem de dúvida nem margem de erro, é muito clara. E deu dons aos homens, a uns doutores, outros pastores, apóstolos, evangelistas, tudo isso vinculado ao Espírito Santo. Mas para cada esse tipo de dom, qual é a finalidade desses dons diferenciados? Porque olhando, nós estamos vendo que esse tipo de dom cabe ao ministério, aqueles que estão na frente do povo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. E por aqui começa uma mudança no fogo determinado por Deus. Isso é algo que não devemos mexer, mudar, comprar. Nos dias dos apóstolos já tinha pessoas que falsificavam a palavra de Deus. E nos dias atuais, muito mais. O fogo, ou seja, o Espírito Santo, não podemos mudar. E através deles recebemos os dons de Deus, de maneira que nós mesmos não somos nada, somos servos inúteis. Então, meus irmãos, não temos nenhum desses dons acima descrito por um título terreno, alguma coisa alcançada aqui mesmo, como por exemplo, uma pessoa que estudou medicina se torna um médico, tem um título de doutor, mas esse doutor não faz parte da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Aquele doutor descrito acima é um doutor que esse é uma coisa, é isso, é uma coisa, e o outro é um médico, o doutor fulano é outra coisa. O doutor recebe o dom pelo Espírito Santo e pela força dos céus que está sobre ele, tem um dom de doutor. Ele tem um doutorado nas coisas de Deus. Ele não tem um anel no dedo, nem um quadro com seu diploma na parede, não tem um status social, nem é da alta sociedade. Para os homens ele é um Zé Ninguém, mas na glória de Deus ele é um doutor. Nunca cursou teologia nem filosofia, porém, segundo a medida do dom de Cristo, ele é uma pessoa comum e nele está o dom de doutor. Outro, normalmente, que cursa medicina, não é da baixa sociedade, já é um outro nível de vida, se especializa, faz pós-graduação e no final dos estudos recebe o seu diploma e o seu título, que conquistou com o seu mérito. Agora ele é um especialista de alguma área da medicina, faz conferência, muito requisitado, respeitado pela sociedade, enfim, alguém com uma responsabilidade muito grande. No caso, usei um doutor da medicina, mas poderia ser um advogado. Seu tratamento em relação às pessoas agora é diferente, pois ninguém mais vai o chamar pelo seu nome comum. Antes do seu nome, as pessoas darão um tratamento merecido, que ele alcançou com muito estudo e dedicação. Mas que ele não vai usar isso no serviço divino, nos cultos de adoração e louvores a Deus. Certas pessoas querem pregar aquilo que é dom dos céus e multiplicá-lo, porque hoje temos escola para pastores, doutores, PhD, escola de evangelista, sai com seu diploma, ainda por cima querem receber o mesmo tratamento que citamos acima, o doutor, pastor, evangelista, bate no peito porque tem o direito de que o chame de pastor, porque estudou para isso, ele conquistou isso, teve que fazer teologia, fez doutorado, estudou na melhor faculdade, agora ele tem por direito o título. Ele gosta muito do tratamento que lhe é dado pela sociedade, pois quando vão mencionar o seu nome, vem antes, como médico ou advogado, veio o nome dele antes, antes do nome dele vem o tratamento. Bom, não segue ver a diferença? Fogo transformar o dom dos céus, vindo do Senhor Deus, por algo terreno,
como dizer assim, precisamos melhorar isso aí, isso é uma chama sem vida, um fogo sem labareda, vamos avivar esse fogo, vamos criar uma chama que todos possam ver, precisamos de um canal de TV, de rádio, propagandas e mais propagandas, temos que divulgar essa chama, esse fogo, panfleto, distribuir pela cidade, precisamos ser entrevistados, ser uma celebridade, precisamos divulgar esse fogo através da música, fazer show pelo país, divulgando esse fogo, mostrando às pessoas quem somos, mostrar o nosso ministério, e ainda se inflama com os políticos que não fale mal de mim, eu sou ungido, e ainda se inflama com os políticos, né? Não fale mal de mim, eu sou ungido de Deus. Irmãos, conseguem enxergar o que é um dom e o que não é um dom? Pessoas se preparam para serem palestrantes nas mais diversas áreas, tem um monte por aí. Estudaram para isso, ganham uma vida com isso, trabalham para empresas e quem paga pelas suas palestras, quem pagar pelas suas palestras leva as suas palavras de motivação, mas nada tem a ver com o serviço divino, nada em relação com o culto de adoração e louvores ao Senhor Deus. Esses homens que mudaram o que é divino para o terreno não são diferentes, não passam de palestrantes, isso é muito profundo. Estão, segundo a palavra de Deus, não existe pastor, doutor, apóstolo, evangelista, o que existe é um dom que é dado por Deus. Não o que consegue num curso, numa faculdade, isso é terreno. É uma parte polêmica. É claro que a maioria, principalmente os evangélicos, protestantes, o mundo gospel jamais vai aceitar que é dessa forma. Porém, irmãos, a Sagrada Escritura não deixa dúvidas, nem sombra de dúvida. É muito clara e muito objetiva. Acompanhe. Por isso diz, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 9 e 10. Na sequência do texto ele fala de dons. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. O dom de pastor, de doutor, de profeta, evangelista está bom assim. Esses dons aqui mencionados não pode ser adquirido pelo dinheiro, como Simão Mago que queria pagar. Quem estuda para ser pastor, ser doutor, ser profeta, ser evangelista, está fazendo a mesma coisa que Simão Mago fez. Está pagando para supostamente ter o título, porque o dom de Deus jamais vai ser adquirido com dinheiro. Embora eles mostrem aos mundos de forma diferente, façam as pessoas aceitarem suas interpretações, as faças incluir do seu jeito, ainda tem mais uma coisa, para que aqueles que não sejais mais meninos inconstantes, levados de em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 14 e 15. Irmãos, a Bíblia é fantástica, nos surpreende a cada momento. Quando pensamos que como vamos provar tal coisa, como encontraremos uma citação bíblica para o que estamos descrevendo, somos surpreendidos. Devemos andar na verdade, crescer na verdade, viver pela verdade, sentir pela verdade. Essa verdade é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Para que nós cresçamos na verdade e no amor, e não sejamos mais enganados pelos ventos de doutrina, homens que enganam com muita astúcia, te apresentam um manjar lindo e maravilhoso, te apresentam fogo com chamas lindas, brasas vivas, labaredas impressionantes,
mas não é o fogo que o Senhor Deus determinou. Não é o Espírito Santo Consolador, como Simão em Samaria se torna um grande personagem, se tornou um grande personagem muito procurado, embora fosse fraudulento nas suas ações, a sua astúcia era muito grande e conseguia convencer a pessoa. Esse fogo estranho nas igrejas atrai milhares de pessoas, porque oferece muita coisa, riquezas, curas milagrosas, status, investimento, até coisas que estão além da terra. Nesse documento tem uma série de vídeos, aqui na leitura não dá para passar, né? Não tem como. Depois os irmãos, eu vou deixar o endereço aqui para os irmãos poderem ver. Aqui eu te peço desculpas porque não consigo mostrar aqui, mas são vídeos que estão aí públicos, né? Então tem a presença de certos nomes aí, de certos personagens do nosso mundo atual aí. Eu pedi desculpa às pessoas que frequentam essas igrejas, porque o objetivo aqui era mostrar que esse fogo é diferente e está se apresentando por aí. Esse espírito é diferente daquele que Deus ordenou. Quando eu iniciei este assunto, perguntei se era possível que alguém como Nadab e Abiú, que tentaram mudar o fogo que o Senhor Deus determinou, se era possível alguém mudar, né? Então acho que agora será que no tempo dos apóstolos, que são as premissas, a base, a coluna de todo o cristianismo, a pedra principal, o alicerce, a sustentação de tudo que o Senhor Jesus, Rei da Glória, mas Pedro, João, Paulo, Tiago, Felipe, Joana, Susana, Dorcas, Lucas, Tito, Barnabé e tantos outros que deram a sua vida por amor desse evangelho, que se mantiveram puro, limpo, do jeito, da mesma maneira que o Senhor Jesus os deixou. Eles não mudaram, não acrescentaram, nem diminuíram da maneira que foram ensinados, e assim ensinaram, assim doutrinaram. E como Moisés sempre advertia, pois era advertido por Deus, faça tudo que foi mostrado no monte, assim eles procuravam fazer conforme o Salvador os ensinou. E sempre advertia, mesmo que venha um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, não aceite, porque já veio o anjo do céu, o próprio Filho de Deus, através de seu sacrifício lá na cruz, rasgou o véu do templo da separação, e o caminho do céu está aberto para todo que crê, que nele crê. Então não tem por que criar outro caminho, ele é o caminho. Ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, não deis crédito, porque o mal se transfigura em anjo de luz também. Em suma, não sejais enganado, não vos deixe enganar. Que necessidade há de que se haja outro evangelho, outro caminho de salvação, se o caminho está disponível a todos? E aquele com quem sua vida pagou um alto preço disse também que chegaria ao Pai, que ninguém chegaria ao Pai se não tivesse que passar por ele. Nesses dias também foi ensinado ao povo como se portar nos serviços divinos, nos cultos de adoração e louvor a Deus. Eu recomendo que leia com muita atenção o capítulo 14 de 1 aos Coríntios, que também fala sobre dons, mas eu vou um pouco mais adiante, pois queremos falar de comportamento no serviço divino. Se lembra de que lá no deserto somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo dos santos, né? Um véu separava esse lugar do lugar santo. Ali o sumo sacerdote entrava e primeiro oferecia sacrifícios pelo seu pecado e depois pelos pecados do povo. Então ele estava diante de Deus. Agora, esse véu que separava este lugar, que ali representava o céu, né? Uma simbologia do céu, não tem mais. Esse véu foi rasgado. Não há mais separação. Aquilo do passado era a sombra do céu. Era como se o sumo sacerdote estivesse no lugar do santuário de Deus. Mas o Senhor Jesus rasgou o véu da separação. Hoje nós podemos entrar através da oração, da santificação, da consagração, no lugar santo dos santos, ou seja, o trono do Deus Todo-Poderoso.
Então, quando estamos no culto, também estamos oferecendo o nosso sacrifício, que hoje não se trata mais de sangue de animais como no passado, mas o que temos de melhor em nós, né? Um louvor, um salmo. Como está escrito, aqui faremos, pois, irmão, quando vos ajuntar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Se alguém falar em língua, faça-se por 2 ou 3, porém, se não há intérprete, então o que está falando, que fique calado, fala entre ele e Deus. Por quê? Porque se não tem quem interprete a língua, não há edificação para os demais, né? Então essa pessoa deve se calar e falar consigo mesmo e com Deus, porque aquilo só está edificando a ela mesma. E os demais não têm o dom da interpretação de língua, não são edificados. Então tudo deve ter ordem, não podemos fazer nada de qualquer jeito, mas faça-se decentemente e com ordem. Do versículo 26 até o 40, ele fala de como deve ser o culto, a reunião, o serviço divino. Não era no tempo de Moisés. O cuidado é o mesmo, não podemos mudar nada, alterar nada, melhorar nada. Nadab e Abiú não estavam satisfeitos, resolveram mudar o fogo que Deus acendeu e pereceram. Da maneira que foi mostrado no monte, da maneira que foi mostrado aos apóstolos, devemos fazer. Muitos hoje queriam rasgar esse 1 Coríntios 14 da Bíblia. Se eles não tivessem escrito ali, seria tão fácil, ninguém estaria escrevendo, né? Mostrando o real. Mas o Senhor Deus não é Deus de confusão, porque é sinal de paz, como em todas as igrejas dos santos. Lembra da unidade da fé de que falamos lá atrás? Aqui no serviço divino ela deve ser essencial. Todos devem estar unificados no mesmo espírito, com a mesma fé e doutrina, porque o culto também é um só. E é esse aqui mencionado. Nós não podemos mudar. Se alguém cuida de ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém quiser ignorar, que ignore. 1 Coríntios 14, 37 e 38. Como Paulo disse, isso são mandamentos do Senhor, são determinações daquele que criou todas as coisas. Ou seja, não mexa, não ponha a obra, não altere. Não tem que ser feito... Não altere, porque tem que ser feito do jeito que está. A mulher no serviço divino, como deve se comportar. As mulheres devem estar caladas na nossa igreja, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Cada um de nós devemos ter em consciência o nosso papel. E quem somos, a quem devemos obediências. Não devemos obediência a homem nenhum. A hierarquia no serviço divino é dessa forma, porque Deus é a cabeça de Jesus Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Somos submissos ao mandamento do eterno Deus. Será que nos é pedido muito? Creio que não. Que nos é pedido tão pouco. É tão fácil ser submisso aos mandamentos do Senhor, ser guiados pelo Espírito Santo. Temos tudo. Mas os homens querem fazer tudo do seu jeito, da sua maneira. Você leu todo o capítulo. E é hora de fazermos comparações. Então, eu recomendo que não ignore jamais esse mandamento mencionado. Paulo escreve assim: quem quiser ignorar, ignore. Mas esse que ignorar vai ter que dar conta, né? Com o Senhor Deus, porque está escrito que se pisarmos um só mandamento, pisamos em todos. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidei vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus.
e tiver profano o sangue da aliança com o que foi certificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 28 e 29. Quem quiser ignorar, ignore. Mas nós estamos longe disso. Apenas digo, ame o Senhor. Aliás, está escrito, amém, Senhor. Sim, Senhor. Lá não fala de gente caindo durante o serviço divino, nem de danças. Fala de louvor, porém esse louvor deve ser com ordem, com decência. Gente gritando, gente gesticulando, pulando, sai do chão, sai do chão. Palavra muito comum dentro das igrejas evangélicas, né? É ritual que não foi ordenado por Deus. Estranha manifestação, show, curas ao vivo, adivinhações. Compare as sessões demoníacas dentro dos cultos, pessoas recebendo espírito de quem morreu. Compare se isso se encaixa com a palavra de Deus. Não vou mencionar aqui nem o dinheiro, nem vou falar disso, mas quero que veja por si mesmo que mudaram tudo o que foi ordenado, trocaram o fogo. A manifestação do Espírito Santo em torno da paz, do amor, da paciência, da caridade, ele não gera confusão, nem humilhação das pessoas, né? Sendo jogadas no chão da maneira que vemos, nem opera na frente das câmeras, num show. Ele é puro, é santo, opera no nosso íntimo. Ele quando opera num lugar onde há várias pessoas, estão todas ligadas no meio do Espírito, ele não faz parte da mentira, nem da grandeza dos homens, porque hoje nos cultos tudo é centralizado no homem, ele é a atração central de tudo, ele vai dominar a pessoa, vai colocar sua mão e ela vai cair, vai mudar a voz, vai rolar no chão e depois com um estalo de dedos a pessoa está em pé de novo. Alguns dizem que é o poder da unção. Eu acho que é outra coisa. Não está escrito em lugar nenhum das escrituras sagradas algum apóstolo fazendo isso. Os milagres foram realizados, eram pessoas que todos conheciam, como Pedro e João na hora nona subiam ao templo. Desde quando nasceu aquela pessoa era coxo. Porém hoje o que vemos na maioria dos milagres televisivos, nos shows da fé, são pessoas contratadas. Pessoas que por algum dinheiro se vendem a esses caras, se deixam dominar por eles, são feitos de capacha, troco numa cantia do vil metal. Outros dias vi uma pastora arrancando o coração de uma pessoa e outro recebendo o espírito que manifestava dentro da macumba, isso dentro da igreja. A casa de meu pai se chamará casa de oração. Esses lugares estão muito longe de serem casa de oração. Só para lembrar, quem disse isso foi o Senhor Jesus, não são palavras minhas. No santo culto divino, tudo é centralizado no Espírito Santo da graça, para que ele tenha um livre curso, e pode crer que jamais haverá alguma coisa diferente daquilo que foi determinado e escrito e nos passado como mandamento do Deus Todo-Poderoso. Não ignore. Bom, é bastante longo, mas nesse documento tem vários vídeos, como eu disse já. Não pode acessar Cláudio Movei, que os irmãos vão ter o conteúdo completo. Aqui eu só coloquei o texto mesmo. E o texto é bem interessante, porque ele fala da mudança, né, das coisas que tentaram ser introduzidas. É um perigo que nós corremos também, né? Não deixamos de passar por esse perigo aí. Hoje tem uma coisa rolando no ministério, no nosso meio, né, que fala-se muito de experiência, né? Experiência diz isso, a experiência diz aquilo. É um perigo, porque isso aí está também, de certa forma, infelizmente, né, tomando a guia e a direção do Espírito Santo. Irmãos, Deus abençoe, perdoa pelo tempo, foi muito longo, mas para mim é de uma grande
importância, quase uma hora de falando aqui. Os irmãos podem comentar, podem falar, podem criticar, fica a critério dos irmãos. Eu só queria que a paz de Deus pudesse invadir a sua alma, o seu coração nesse momento também, e que Deus abençoe a todos.